strong. Começando o programa Conexão João Santos, aqui direto dos estúdios da TV Foco Valparaíso de Goiás. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. Valparaíso, são 19 horas e 5 minutinhos. E hoje temos uma grata satisfação em receber nos nossos estúdios o nosso convidado, Dr. Michel Roriz. Boa noite, Michel. Boa noite, João. Obrigado. Privilégio aqui visitar a cidade de Valparaíso. Privilégio estar no seu programa. Espero contribuir com o seu programa. Muito jovem, já com esse currículo grande, farmacêutico, está cursando medicina, é empresário, empreendedor, já trabalhou na Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. Michel, vamos começar sobre o ramo de farmacêutico. O que levou você a ser um farmacêutico? Verdade, João. A cidade de Anápolis é uma cidade que já tem um polo farmacêutico, farmoquímico, né? Então, naturalmente, ali as profissões se aproximam muito da indústria. Eu, quando fazia cursinho, já dava aula de química. A partir disso, eu migrei para a área farmacêutica, né? E é uma paixão a química, é uma paixão o curso de farmácia, assim como também é uma paixão o curso de medicina, no qual eu curso. Hoje você, a função de farmacêutico se executa? Não. Eu exerci enquanto professor, exerço hoje desenvolvendo, trabalhando na minha empresa, na verdade, né? A gente é do ramo de cosméticos, então eu tenho uma avaliação sobre todos os meus produtos e essa avaliação e esse trabalho ele é direcionado via farmacêutica, né? Mas nós temos toda uma equipe, todo um grupo, e eu faço hoje praticamente somente a parte comercial e diretoria da empresa. E referente ao seu curso de medicina, qual é o curso que você está fazendo? O curso de medicina eu faço em Aparecida de Goiânia, na Unifam. Com o período de pandemia eu tive que parar, assim como várias pessoas no Brasil tiveram que parar os seus trabalhos, seus estudos. Eu dei uma pausa, mas agora eu volto para concluir esse curso de medicina logo em breve. Que bacana, então farmacêutico e para ajudar também a clínica médica. Clínica médica. Que bacana. E na Secretaria de Saúde, qual foi a função que você exerceu? João, Secretaria de Saúde, eu assumi a diretoria de assistência especializada e por um tempo eu assumi a diretoria de regulação, para entender um pouco mais sobre o processo dessa diretoria de assistência especializada. Portas de entrada de saúde são UBSs, UPAs e etc. A partir disso você encaminha esse paciente para uma rede de atendimento especializado. Ali você tem a parte de cirurgias eletivas, você tem o atendimento específico para mulheres, você tem a parte das especialidades médicas, oftalmologia, nefrologia. Então, a cidade de Anápolis hoje ela tem uma rede especializada muito forte, e ela consegue assistir bem esse paciente dentro dessas unidades. Então, a rede especializada ela faz a partir da porta de entrada e quando o paciente é encaminhado, ele vai para a rede especializada. Então, a gente consegue fazer o atendimento dele e, caso necessário também, ele é encaminhado para cirurgias ou para outros atendimentos, né, dentro dessas unidades de saúde. E hoje a Secretaria de Saúde de Anápolis, então, ela está bem servida? Está bem servida, uma estrutura muito bem planejada. O prefeito de Anápolis ele fez um trabalho diferenciado nos últimos anos, assim quanto os secretários. Qual o nome dele? Perdão. Roberto Naves. O Roberto hoje ele é do PP, um gestor, também farmacêutico, professor de química também, excelente gestor. Hoje foi para a reeleição, foi eleito e hoje desenvolve um trabalho único em Anápolis, com a visão de gestora, administrativa e com pulso para fazer com que Anápolis tenha uma gestão no tamanho e porte da cidade que é rica industrialmente, rica comercialmente e que apresenta uma estrutura econômica fantástica. Está entre a segunda e terceira economia do estado, está entre a terceira em termos de população. Nós estamos hoje com 400 mil habitantes dentro de Anápolis aproximadamente. População bem. Quero deixar também até um elogio ao atual secretário de saúde também, que não é fácil, né, João? Hoje a gente enfrentou 2 ondas de pandemia, veio a Ômicron, então não foi fácil, né? A gente passou um processo dentro da saúde muito complexo e o secretário teve o pulso e a liderança de tomar as decisões exatas no momento certo junto com o prefeito. Então a Anápolis ela superou as dificuldades com bastante trabalho e com bastante competência. E, doutor Michel, você passou também por uma secretaria muito importante, que é a Secretaria de Educação. Tudo começa por lá. Tudo começa por lá. Qual é a função que você exerceu dentro da secretaria? Também estive diretor de controle, planejamento e inovação.
A minha ida para a Secretaria de Educação também, ela parece que eu estava na saúde, fui para a educação, e isso gera um certo, pô, mas você está na saúde e educação. Na verdade, eu fui professor também, eu dei aula de química há muitos anos, então tenho um amor pela educação, e isso me fez entender um pouco mais sobre o mecanismo que é a educação. Dentro dessa pasta, a gente trabalhou com processos de inovar os fluxos dentro da secretaria, melhorar os processos, fazer com que a gente faça com que a educação chegue de fato de qualidade na ponta. Tanto a saúde quanto a educação, o reflexo é a população. Quando tem uma população bem servida na saúde, bem servida na economia, na educação, obrigatoriamente eu tenho uma população que vai crescer, que vai desenvolver. É isso que a gente sempre teve como visão. Então, o período que eu contribuí na educação também foi com essa visão de fazer com que as coisas melhorassem em termos de fluxo, de processos, né, de trabalho dentro da secretaria. Desenvolvemos várias áreas ali dentro, fizemos um estudo complexo de inovação e também dentro de um processo onde você tinha um estudo híbrido, né, o aluno ia para a escola, outros não iam, né, por conta da pandemia, mas entregamos o que a população de fato precisava no momento certo. E hoje, a Anápolis, como a segunda economia dentro do estado do Goiás, com certeza a educação tem um tratamento mais especial, né? O que eu quero dizer é o seguinte, que há muita disparidade, né, entre diversos municípios, municípios com poucos recursos, outros com mais recursos. A educação justifica o investimento em Anápolis? João, eu vou voltar, parece até que eu estou voltando na mesma fala, mas a gestão ela sempre fez o possível e o impossível para fazer com que Anápolis fizesse o seu melhor. Anápolis é uma cidade rica naturalmente, né? Então assim, os investimentos, se a gente for pegar os investimentos, vou fazer um comparativo entre saúde e educação, sempre foi superior ao que é obrigado por lei, sempre foi superior. Então, sempre foi muito mais investimentos, não pela obrigatoriedade da lei, mas pela necessidade de fazer com que Anápolis seja, de fato, um município com a qualidade em educação e qualidade na ponta para essas crianças e para os adolescentes ali que estudam. Vamos dar um giro 360 graus agora. Vamos falar do ramo de cosmético. É um bom investimento, doutor Michel? Eu tenho um amigo que ele falava assim, João, todo negócio é bom até que você entra nele. Depois que você entra nele, você encontra as dificuldades, né? Os processos não são tão fáceis assim. Porque a cosmetologia, em termos técnicos, é uma coisa, né? A cosmetologia, em termos econômicos, é outra coisa. Quando a gente desenvolve um produto, a nossa empresa ela procura fazer o melhor possível para aquele cliente. Então, o melhor possível é que você tenha uma qualidade de produto e que essa população, essa pessoa, esse cliente que vai consumir esse produto, ele tenha condições de ter acesso a esse produto. Hoje o senhor é um distribuidor ou um varejista? Nós temos a distribuição e temos também agora os PDVs, que são os pontos de venda também, né? Então, obrigatoriamente a nossa empresa ela vai assumindo toda a cadeia produtiva aí até a ponta para poder atingir a população com produtos de qualidade. E mais, a gente tem um trabalho para fazer com que esse produto chegue à população e toda a nossa empresa é linkada com uma economia social também, que mais na frente eu posso te explicar isso. Eu tenho acompanhado bem o progresso da indústria de cosmético. Ela tem crescido assim de uma maneira assustadoramente, ano após ano. Pelo menos o último acompanhamento que eu tive, mais de 20%. Na pandemia teve alguma queda? João, é incrível. Acho que toda a economia, como de forma geral, ela sofreu. Né? Porque entre um pai de família ter que comprar a comida e comprar um produto cosmético, ele vai comprar comida. O filho dele precisa ter acesso a outras questões mais básicas. A higiene pessoal é uma questão básica, mas a gente não trabalha somente com higiene pessoal. Então, na verdade, sente sim. Lógico que dizer que como os outros setores não seria verdadeiro, mas sofreu sim. Teve um encolhimento, isso é de forma geral. Para a gente que não é uma grande empresa, a gente é uma empresa pequena, começando há pouco tempo, essa marca que a gente lançou agora, ela vem trabalhando de uma forma muito pé no chão, degrau por degrau, porque a gente sabe que os riscos na economia nesse período são muito grandes. Mas encolheu. A gente sabe que é um período difícil. Acredito que a partir do ano que vem a economia, de forma geral, começa a dar uma melhorada e a gente tem uma tendência na cosmetologia e no ramo farmacêutico de voltar a elevar os patamares que cresciam de outra horas. Esse ramo ele foi atingido em fechamento de loja por causa da pandemia? Olha, ou seguiu o mesmo segmento de drogarias? A grande vantagem desse segmento é que as drogarias permaneceram ser abertas, né? Então não parou de vender, né? Então por isso que não teve um encolhimento em portes maiores, né? Voltando de novo para a segunda economia do Estado, economia bem urgente, né?
Anápolis vem se destacando por ser um polo de grande desenvolvimento farmacêutico e industrial. O que o senhor hoje, com alguma experiência dentro de órgãos governamentais, bem que não foi um órgão direto voltado a investimento, mas foi um órgão que dá para poder radiografar melhor, porque se a saúde vai bem, a educação vai bem, com certeza outros segmentos seguirão o mesmo caminho, né? Farmacêutico industrial, o que o senhor atribui esse sucesso? Ao comprometimento da política, dos políticos de Anápolis, da gestão do atual prefeito? Olha, o que eu posso dizer é que o prefeito ele é extremamente comprometido com a economia do município. Tanto é que ele enfrentou o período de pandemia, sempre trabalhando as pesquisas e toda a situação baseado em protocolos. Então ele nunca deixou afetar diretamente a economia. Lógico que a gente tinha um período de pandemia. Agora, vamos esquecer a pandemia e pensar na economia. Anápolis é uma cidade que tem o distrito agroindustrial, que é um dos mais fortes, né, que a gente sabe do centro-oeste do Brasil. A gente tem grandes polos ali farmacêuticos, tem um grande polo farmacêutico. A gente tem um polo atacadista muito forte e a gente tem um polo comercial também muito estruturado. Então é uma cadeia dentro de Anápolis. Em Anápolis circula muito dinheiro, muito recurso e é uma economia que faz com que a população consiga melhores trabalhos, melhores rendas, e isso faz com que a cidade cresça também de forma constante. E não vou deixar de elogiar sempre, não porque estive na gestão, sim. Mas porque o prefeito tem uma visão de gestor e sabe e tem a capacidade de fazer o crescimento da cidade da forma que é o correto ser feito. Doutor Michel, a gente vai tocar nos assuntos que têm sido mais comentados por causa dessa pandemia, que são as políticas sociais, né? Elas não deveriam ser mais educativas e menos doadoras, no sentido de não comprimir os mais desfavorecidos, doutor Michel? João, eu tenho uma visão quanto à política social que talvez incomode algumas pessoas, porque quando eu falei da economia social, eu entendo que todos nós que somos privilegiados em ter formação, em ter às vezes empresa, ter condições de gerar emprego nesse país, a gente tem uma obrigação em retornar isso, não somente nos tributos, nos impostos, mas retornar isso com investimentos na comunidade. Então, eu entendo que o assistencialismo, ele de certa forma, ele prejudica um pouco. Prejudica em que aspecto? Você atende, mas você não dá o suporte de crescimento para aquela família ou para aquela pessoa. Eu sou a favor da assistência, mas linkada ao crescimento e à geração de emprego. Então, o que é a nossa visão de economia social? A minha visão de economia social é fazer com que as regiões mais carentes, as regiões mais pobres, aquelas que não têm acesso à educação, à saúde de forma ampla, ou que não têm acesso ao trabalho, que as empresas invistam nessas regiões, não somente o Estado, a partir disso qualifique esses jovens, esses adolescentes e esses adultos ali que estão desempregados e que eles possam ter um acesso ao mercado de trabalho. Quando eu pego uma região de polo industrial como Anápolis, hoje, poucas empresas hoje têm um projeto social voltado para capacitação. Tem os seus projetos de capacitação, mas poderiam ser muito maiores. Então eu entendo que assistir a população é fundamental. Lógico que isso é um dever do Estado, assistir com saúde, educação e segurança. É um dever do Estado dar condições de infraestrutura para que as empresas possam gerar emprego e fazer com que essas pessoas tenham a sua renda, mas a gente sabe que não é assim que acontece na grande maioria das vezes. Então, qual é a minha visão? Assistir, mas qualificar. Qualificar, dar trabalho gera economia e a economia local melhora a vida da população nessa região. Essa é a nossa visão. É porque a gente tem acompanhado e acompanha um pouco e bastante, um pouco não, bastante de perto, as políticas sociais, elas têm sido assim, destaques, imensas divulgações até da propaganda institucional tanto dos municípios, estadual como federal, né? Porque eu acredito que as políticas sociais elas têm que ser de Estado, não federal, né? Ela está muito assim distorcida e depois da pandemia se bateu uma radiografia clara da nossa economia. O tanto de pessoas desempregadas que esse país tem, né? E a gente vê a mão do Estado sempre distribuindo, nada contra, a gente está fazendo um comentário, um lado de pincelar, distribuição de cartões, vale gás, um auxílio. Doutor Michel, isso não foram políticas mal planejadas para chegar até nesse ponto? Mal planejadas, eu acredito que é a política do assistencialismo, é a política de buscar o voto pela doação. Infelizmente é assim. E eu acredito que um país com a riqueza que nós temos, eu vou minimizar, eu vou trazer para a micro-região. Se a gente pegar, por exemplo, aqui a região do entorno, nós falamos de quantos milhões de habitantes? Quase 5? Eu não sei, mais ou menos isso. De 2 a 3, mais de 4 milhões da população. O
que rege a economia do entorno? Eu acredito que grande parte é prestação de serviço, comércio. Perfeito. Por que aqui a gente não tem um polo industrial mais fortalecido? Cadê a política pública de você fazer um desenvolvimento industrial que é por logística, é por plataforma, multimodal? Qual é o motivo? Então são políticas. Então talvez é mais interessante para alguns políticos, algumas lideranças, manter o assistencialismo do que propriamente gerar um emprego. Porque uma população qualificada, uma população com cultura, com estudo, com saúde em dia, ela gera economia. E ela também reflete mais sobre o ponto político e em quem ela vai votar. Porque hoje, infelizmente, quando a gente trata de políticas públicas, é uma política assistencialista. Há décadas e décadas nós passamos por políticas assistencialistas. O Brasil tem patamar para estar concorrendo às grandes economias mundiais. A gente tem economia forte, a gente tem economia natural forte, a gente tem mineração, a gente tem agricultura, o agronegócio é fortíssimo, a gente tem polos atacadistas, e onde que a gente volta isso para a população para que ela de fato tenha uma política de envolvimento com essa economia. Por isso que eu volto e sempre falo, o caminho para se andar é investir nas regiões mais pobres, desenvolver as regiões mais pobres, e não você pegar simplesmente os polos fortalecidos e gerar esse emprego. Você pode gerar micro-regiões fortalecidas com a economia social. Isso faz uma diferença a longo prazo enorme. Não adianta a gente querer uma mudança imediata, não vai ter. A cultura do Brasil não é essa. Mas se os grandes empresários, os médios empresários começarem a ter essa visão dos investimentos nas periferias, nas regiões mais pobres, fazer com que as estruturas cheguem mais forçadamente, porque quando um empresário investe numa região mais pobre, o Estado é forçado a gerar infraestrutura. É uma cadeia. O empresário não vai para uma região pobre se não tiver estrutura. Então o empresário força o Estado a fazer os seus investimentos. E uma vez que tem investimentos nessa região, ele tem que trazer escola, unidade de saúde, ele tem que fortalecer aquela economia local. Então eu penso que as políticas públicas têm que ser de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento de trabalho, e trabalho gera renda. E essa virada de mesa tem que dar porque aqui nós somos considerados região do entorno. Sim. Lá metropolitana, a região metropolitana de Brasília chega até Anápolis. Então é uma faixa muito grande de municípios que praticamente fica excluído no esquecimento do Estado. Exatamente. E cai sobre a responsabilidade de Brasília. Brasília não tem indústria. É a máquina pública que segura toda essa economia. Será quanto tempo a gente vai ficar refém disso? João, e o que é mais agravante que eu vejo que entra governo, sai governo e é o mesmo diálogo, né, com a população. Vou trazer indústrias, vou fazer não sei o quê. Mas o que a gente percebe que não faz? A gente não tem hoje um Estado, porque fica essa divisão. O entorno é de quem? É de Brasília ou é de Goiás? Aí o governador de Goiás empurra no de Brasília. Não estou dizendo que seja feito isso. Eu estou dizendo que o sistema pujante é assim. O de Brasília faz a mesma coisa. A gente tem uma economia local, mas a gente tem o servidor público aqui que migra, que faz essa economia. Mas se a gente tivesse um governo sério, eu digo a longo prazo, políticas sérias, onde eu tivesse investimento nessa região do entorno, com polos industriais, com economia social fortalecida, com trabalho gerado para a população, que não é somente a do servidor público, isso aqui seria um polo gigante econômico, gigante, talvez infinitamente maior do que Anápolis. Nós estamos falando de 2 Goiânias aqui dentro. Perfeitamente. 2 Goiânias. Então, hoje eu considero o entorno como um diferencial mesmo econômico. E se os governantes tivessem a visão de não olhar a eleição, não olhar o processo de política assistencial e olhasse a longo prazo, beneficiaria a população na ponta. Porque é triste a gente ver, eu digo isso porque quando a gente às vezes dá uma volta de carro, em qualquer lugar do Brasil, não é do entorno, não é em Anápolis, é qualquer lugar, você vai ver uma criança de 7 anos, uma criança de 12 pedindo no sinal, vendendo uma balinha. Não acho ruim uma criança trabalhando, mas não era o local dela estar ali, ela tinha que estar na escola estudando. O pai dela tinha que dar condição para ela para poder fazer com que ela tivesse um futuro. E eu só acredito numa única forma de ter futuro, educação. Para mim não tem outra, educação e trabalho. Tem um jargão na área financeira que o cachorro corre atrás da linguiça. Porque não investe a situação, a linguiça corre atrás do cachorro. Porque a nossa economia aqui, pousada em Brasília, a população se poda em gastar no seu próprio município. Capital da República, quando a gente fala em torno para Brasília, o senhor veio aí de carro, passa aqui da Santa Maria, não dá 5 minutos. Então nós estamos dentro do território de Brasília. Com certeza. Então os maiores investimentos é Brasília. Até pelo privilégio de ser a capital federal, tem um orçamento totalmente distinto. Com certeza. O próprio governo local já é desonerado da folha de
de segurança, educação e saúde. Isso já é um privilégio. Sobra dinheiro para investimento. Né? Então, a fuga do emprego da nossa região é Brasília. Né? Porque as políticas geradas dentro do município ainda são enfraquecidas. Né? Quando se chega assim, a essas eleições, né, que estamos chegando novamente, o município de Valparaíso de Goiás só temos um representante. O município que tem mais de 260 mil pessoas, hoje tem em torno de 80 mil títulos. Né? Então se perde a raiz da política. Então a pergunta que eu vou fazer para o senhor esses municípios não poderiam ser tratados de forma diferente? Então, se eles não têm representante, não têm recurso, a política tem que funcionar assim, doutor? João, eu tenho uma visão sobre essa região muito peculiar, muito distinta. Eu acho que aqui, na verdade, deveria existir um cinturão econômico. E quando eu falo cinturão econômico, é de fato você ter uma economia fortalecida em micropolos. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você pega uma região que nós estamos trabalhando com 4 milhões de pessoas, você exclui desses 4 milhões os servidores públicos, um exemplo. Eu não sei quantos vão sobrarem aqui. Basicamente, isso aqui vão estar na prestação de serviço ou no comércio pequeno. Mas se a gente faz plataformas econômicas diferenciadas no aspecto de dar fomentos, de trazer um empresário, de investir em estrutura, a gente fortalece toda essa região aqui. E aí a gente para com essa briga de achar que o entorno é de Brasília ou o entorno é de Goiás. O entorno é do Brasil. Não somos brasileiros da mesma forma. Eu sinto confortável vir a Brasília, o brasileiro sente-se confortável vir a Goiânia, a Anápolis, qualquer outro local. A gente tem que pensar numa economia para o futuro, mas de imediato tem que ter investimento. Então, se você não tem políticos também comprometidos com a região, infelizmente é o que acontece, nós falamos, você pega, por exemplo, o candidato vem aqui, agora futuramente está próximo à eleição, ele vem aqui, vai prometer 1000 coisas à população, vai ter X votos e nunca mais vai voltar. Essa é uma realidade. Então, se você não tiver, eu falo isso, porque talvez algumas pessoas achem, mas quem é esse Michel aí que veio de Anápolis para dar uma entrevista aqui? Eu sempre tive um olhar diferenciado para aqui, não pela história que existe da família na região, eu falo pela história que existe mesmo de que aqui é uma região perdida economicamente. Eu estou olhando quanto empresário, eu estou olhando quanto empreendedor. Quando eu vejo um jovem perdido numa região dessa, que poderia estar aí envolvido com um projeto tecnológico, com startups, com desenvolvimento econômico, e não estão. Então essas políticas, João, até fugir um pouco, mas o dever do Estado é dar condições para que a gente avance. E dar condições para quem? Para quem pode investir. Quem pode investir é o Estado e a empresa. Os grandes empresários podem fazer de uma região dessa aqui uma estrutura completamente diferente. Então, não estou dizendo que aqui não tenha, mas poderia melhorar, pode-se melhorar muito. Se eu te fazer uma pergunta aqui, eu vou fazer o contrário, eu vou te fazer uma pergunta. Hoje, qual o polo industrial mais próximo aqui? Daqui nossa é o Distrito Federal. Distrito Federal. Que é o Porto Seco, né? Que é o Porto Seco. Não é nenhuma indústria, é um Porto Seco. É um Porto Seco. Então, vamos lá, nós temos então estrutura de plataforma, nós temos logística e nós temos indústria. O entorno está nisso. Por que não aproveitar melhor essa região? E eu vou além, João. Eu sempre preservei a minha vida empresarial em aspectos de pensar para o futuro, porque eu acredito que cada degrau que se dá na vida tem que ser degrau pensado. Na política, da mesma forma. Se cada político, cada governante tivesse o pensamento de, no seu mandato, ele fizesse um investimento diferenciado para essa região, por exemplo, de fazer os micropolos, a gente teria em poucas décadas uma região fortalecida. Fazer políticas a longo prazo, é isso que precisa. Quando eu falo micropolos, eu estou dizendo assim, quando a gente fala empresarialmente, você tem a indústria, o distribuidor e os PDV são os pontos de venda. Se você pega toda essa cadeia e traz para essa região, você faz com que o desenvolvimento ele chegue. Não precisa ser uma mega indústria. Pode ser um fomento que o governo vai dar para um jovem que está querendo, por exemplo, montar uma produção de pão, montar uma produção de brinquedos. É uma microindústria. Então, por que eu não faço isso de forma onde eu possa dar tecnologia, eu posso dar estrutura e eu gero emprego e renda e a comunidade se fortalece? É o que falta nessa região, assim como em outras, em Goiás, em Brasília e Brasil afora. Mas é interessante a sua colocação, ideia também. Agora nós esbarramos no chamado fomento, recursos. Sim, recursos. Né? Sempre quando vai se colocar isso, coloca uma porção de entraves. Hoje um microempreendedor, né, que é os chamados MEI, para abrir uma empresa, uma loucura de documentos. Burocrático. A burocracia é muito grande, não ajuda, em primeiro lugar não ajuda, muitas andanças,
para caças de papéis, né? E muito pouca ação do Estado ou da iniciativa privada. A gente também não pode colocar todo o corpo em cima do Estado. A iniciativa privada, os bancos intercedem de maneira negativa. Sim. Não, doutor Michel? O que acontece, João, é que a gente tem uma política de Estado forte e economia fraca. O Brasil é chegado dessa forma. O liberalismo econômico ele vem ao contrário, onde você tem economia forte e menos Estado. Então, quando a gente vê a interferência do Estado na economia, isso é prejudicial para um país. E é o que acontece hoje no Brasil. Então, quando a gente trata de investimentos, a gente trata de fortalecer a economia e reduzir o Estado. Quando eu digo reduzir o Estado, é ele fazer somente o que é obrigação dele. Sim. Não burocratizar, que é o que nós estamos falando. Eu abro uma empresa, fecho uma empresa, leva anos às vezes para uma pessoa fechar uma empresa. Às vezes leva anos para você conseguir investimentos. Às vezes você é um médio, pequeno empresário que você começa às vezes a avançar, você vai lá tentar um fomento, você não consegue. Aí você tem um grande industrial que às vezes já tem toda uma estrutura que não precisaria pegar aquele fomento é direcionado para ele. Não para o pequeno. Lógico, cada governo tem as suas iniciativas do microcrédito, né? E eu vejo o Ronaldo em Goiás fazendo isso, o Ibanez em Brasília, assim como nos outros estados. A gente percebe que existem esses investimentos no microempresário. Mas são investimentos que vão estruturar a longo prazo. Vamos ser sinceros, muda a realidade de um médio empresário um fomento de 10 a 15 mil reais? É muito difícil, não muda. Se não tiver todo um planejamento para investimento daquele recurso, não adianta o fomento. Então você tem que preparar essas empresas para receber esse fomento também. Porque se você coloca na mão de uma pequena empresa, às vezes até de um MEI, um recurso dele, ele pode virar um grande recurso ao longo prazo, desde que ele tenha estrutura, entendimento e planejamento. Porque não basta ser empreendedor, você tem que estudar e saber o que você está fazendo. E é o que falta no Brasil às vezes. Às vezes a gente fala que o Brasil é um país de empreendedores, de empresários, mas que poucas pessoas estudam o seu negócio, poucas pessoas pesquisam sobre o seu negócio, sobre o seu concorrente, sobre as marcas concorrentes. Então o que falta é um link entre o Estado, né, fazer a sua parte, dar essa estrutura e preparar esses pequenos empresários e médios empresários para que eles tenham um crescimento sólido e a longo prazo. Edições de governos passados, eles colocaram aquelas PPs, né? Participação público-privada, né? E isso parece que não deu grande ganho. Eu vou dar aqui um pequeno exemplo aqui de Valparaíso, o cinturão que nos corta, que é a BR-040, ela é necessário que ela leva produção e traz, escoa e traz produção. Mas atrapalha e inviabiliza esses municípios decrescentes que tem para baixo, Valparaíso, a entrada da cidade ocidental, Jardim Gá, Lusiânia. Quando o senhor falou da força política. O Valparaíso, urgentemente, há mais de 15 anos atrás, está precisando de um viaduto. Isso demonstra a fragilidade do município, porque o município ele não tem a pujança financeira para construir o viaduto. Porque não é obra barata. Né? Não é só a sequência de construir o viaduto. Tem diversas obras que vão atrelar para esse viaduto estar. Escoamento de água. Aqui, quando chove, vira um rio. Está parecendo Petrópolis. Não tem rio, mas a água escorre, porque a água não tem para onde correr. Para o senhor ter uma ideia do nosso município, 25% de água tratada, de esgoto. Isso é uma loucura, né? Você andou por aqui, veio pelo Novo Gama, tanto de buraco que tem na cidade. É loucura. Né? Vai de políticas não bem organizadas, o gasto do dinheiro público é de forma não fiscalizada, né? Então a gente vê outros municípios, talvez até com o mesmo recurso, com a situação mais interessante, né? Mais bem visto, mais bem tratado. A política não está precisando ter um crescimento, uma renovação, cabeças diferentes, gestores, doutor Michel? João, é onde eu sempre vou insistir. Se a gente não mudar, vai continuar do mesmo jeito. A gente precisa de renovação. Porque o que acontece? As políticas hoje elas precisam ser inovadas. A gente precisa de inovação. Isso que a gente está falando é, por exemplo, de você ter um estudo sobre infraestrutura, ter um estudo de engenharia, ter inovação aplicada. Às vezes uma região não pode ser feito determinado projeto de engenharia, mas você tem inovações naquele projeto. Sim. Então precisa renovar, precisa hoje, primeiro, capacitar, porque eu acho que os gestores públicos eles têm que ser capacitados. Eu acho que é uma falha enorme e vou voltar à cidade de Anápolis. Hoje Anápolis tem uma estrutura para capacitar os gestores que entram nos cargos dentro da prefeitura. Isso melhora em qualidade, isso melhora em resultados, isso a longo prazo faz uma gestão mais organizada, mais planejada e que reduz custos. Então, enquanto a gente não renovar a política, a gente não renovar as gestões, a gente não pensar no futuro mesmo, planejado e sólido, a gente vai passar por essas mesmas dificuldades.
é o carro seu que vai cair no buraco, é o escoamento do produto que não vai melhorar, a logística vai ficar prejudicada, o custo operacional aumenta e a gente inviabiliza todo o processo econômico, isso inviabiliza o crescimento de um Estado e inviabiliza gerar emprego, trabalho e renda. Você vê que a participação público-privada é tão interessante. O senhor veio de Anápolis, a pista está um tapete. Está um né? tapete. Bem cuidada, né? Tem socorro, caso necessário. Já que o Estado não está dando conta, essas políticas precisam ter uma evolução de política. Precisam ser organizadas e estudadas, né? Juridicamente estudadas, sim. Porque a gente não pode também passar por um processo de entregar o Estado simplesmente por entregar, por transferir uma responsabilidade. Hoje a gente sabe que tanto na saúde, educação, em todas as outras áreas existe um nível de terceirização de serviços, mas hoje em alguns locais na saúde, por exemplo, existem, e a gente percebe que alguns lugares deram certo, outros não. Então também a gente tem que ter no outro lado uma equipe preparada, um empresário preparado para ter um resultado para a população, porque a gente também não pode pensar no lucro pelo lucro. Né? Acho que tudo que envolve a economia, envolve a prestação do serviço, que é de um dinheiro público, ele tem que ser auditado, ele tem que ser fiscalizado, ele tem que ter a questão jurídica muito bem organizada para que atinja de fato a prestação do serviço. Então eu vou concordar com você, João, e reforçar que a gente precisa inovar. A gente precisa inovar não somente pessoas, mas inovar as políticas públicas, as gestões públicas e toda a estrutura que envolve o Estado. Porque hoje o Ronaldo Caiado é governador do Estado. Sim. Ronaldo Caiado pegou o governo do Estado com folha de servidor público atrasado. Hoje o governo do Estado tem mais de 9 bilhões e é ancorado no liminar. Se não fosse o Gilmar Mendes, como é que o Estado ia pagar essa fortuna que não foi criada no governo dele? Foi edições passadas. Sim. Isso demonstra o grau da irresponsabilidade política. Um repassa o bolo para o outro, como se fosse corrida, passando o bastão. É porque quando vão terminando as gestões, parece que todo mundo só quer empurrar o problema, né? E é por isso que eu acho que a responsabilidade política ela tem que existir. Eu acho que o eleitor também tem que melhorar muito e conscientizar mais sobre as políticas, entender um pouco mais de política, não basta somente votar. Eu acho que a obrigatoriedade de votar no Brasil, ela esbarra na falta de entendimento sobre a política no Brasil. Por que eu voto por obrigação, mas eu não entendo por obrigação? É contraditório. Então a gente precisa sempre voltar onde? Na educação. Inovar as políticas de educação, trazer para dentro da escola políticas diferenciadas para que essa criança, esse adolescente, ele cresça num país onde ele entenda que votar vai refletir na vida da população durante décadas, talvez até séculos. Muito interessante. Eu estou conversando aqui com o Dr. Michel, farmacêutico, está fazendo curso de medicina, é empresário, empreendedor, tem experiência na área de saúde, na área de educação e hoje toca o seu negócio lá em Anápolis, gera emprego. O senhor gera quantos empregos hoje, doutor? João, hoje na verdade, como com a pandemia a gente fez uma reestruturação do aspecto da empresa, hoje a gente vai reformular os quadros de funcionários, né? Então a gente está fazendo uma reformulação da marca, está reformulando a distribuidora, mas eu não gosto muito de falar de números, da questão da empresa, mas a gente era na distribuição, no PDV e na produção. Então, é uma quantidade bacana de gente. Um número satisfatório, né? Para poder manter essa folha tem que fazer os milagres. Tem que fazer os milagres, né? E a gente fala que eu gosto de tratar a empresa como algo extremamente... que às vezes as pessoas misturam pessoa física com pessoa jurídica e a gente entende que eu gosto de números para os resultados e metas, mas eu entendo que a empresa ela tem um papel muito mais fundamental. Amanhã eu saio, a empresa fica e a coisa tem que caminhar. Então a gente tem que aumentar a possibilidade de gerar empregos, a gente tem que melhorar os investimentos na política pública, a gente tem que fazer as ações sociais. Vou te dar um exemplo. Nós doamos só agora, de dezembro, janeiro e fevereiro, nós doamos mais de R$200 mil em produtos para comunidades carentes. Olha que maravilha. Isso para o processo de pandemia. Então a gente faz o assistencial, mas a gente investe também para que essas regiões possam ser melhoradas. A gente está com um projeto agora a longo prazo, já que você tocou nesse assunto de empresa, a gente está com um projeto na região de Anápolis de investir nos bairros mais pobres. Mas como que a gente vai investir? A gente vai dar condições de trabalho para essas pessoas, a gente vai levar agora uma quantidade X de investimento que a gente tirou, também não cito números, mas são situações em quais a gente vai investir, mas para capacitar aquelas pessoas. E além do mais, nós vamos investir nos projetos e incubar esses projetos.
não sei se você compreende bem esse termo, deu para né? entender. Essa incubadora de projetos que a gente fala, né? A gente, principalmente na área de tecnologia, a gente fala de startups, então eu quero levar para dentro das periferias e para dentro dos bairros pobres das regiões de Anápolis capacidade tecnológica para que esses meninos saiam de lá voando, sejam grandes empresários, sejam médicos, sejam engenheiros. Por que eu posso ser um médico e aquele menino lá não pode ser? O que me diferencia dele? Entendeu? E um exemplo forte, você falou das startups, são os bancos digitais, né? Exatamente. Cresceram numa proporção gigantérrima, tem muitos fundos com bastante dinheiro, Exatamente. pronto para poder investir. Lógico que a gente sempre vai contar aí com a mão do governo para agilizar o processo, para que o dinheiro chegue até a ponta. Né? Um dos maiores exemplos no Brasil hoje são os bancos digitais, que estão aí batendo de frente Sim. com os grandes bancos comerciais. E o mundo, João, mudou. A gente vê hoje uma briga que a gente não, há pouco tempo atrás, talvez até para mim, que assim, todo mundo empresarial, às vezes eu tenho uma certa dificuldade de compreender, por exemplo, hoje você vê um adolescente de 15 anos falando de criptoativos, de Bitcoin, né? Você vê esses investimentos aí dos meninos já falando de bolsa de valores. Daqui a pouco já está acontecendo o mercado, esse dinheiro físico ele já vai reduzindo, porque as empresas já estão aceitando agora criptoativos, outros já estão aceitando outras formas de pagamento. Então a gente deu um salto em tecnologia, mas aí eu vou usar uma situação que é um grupo de pessoas que eu acho fantástico, que é o grupo do Gerando Falcões, depois você dá uma olhada. É um pessoal que faz investimentos nas favelas do Rio de Janeiro, que é fantástico. E ele brinca que fala assim, antes da gente atingir o espaço, eu quero acabar com a miséria nas favelas. E acho que a nossa ideia também é muito parecida com isso. Antes da gente atingir grandes patamares tecnológicos, e isso é importante atingir, eu quero ajudar a contribuir para que as pessoas tenham acesso ao trabalho, à educação e que elas sejam pessoas que consigam sustentar as suas próprias vidas. Para a gente finalizar essa entrevista, eu vou fazer um censo aqui com você. Como é que estão os consumidores da área de comerciologia? Está mais mulher, o homem também João, voltou a frequentar? Eu te falo com tranquilidade, hoje equilibrando praticamente. Hoje a gente encontra produtos, hoje eles são iguais à venda para algumas áreas, né? Tá igual o Marcão, hein? Bem cuidado. Bem cuidado. Hoje a gente percebe que tanto o homem quanto a mulher eles estão mais vaidosos, né? Os homens estão mais vaidosos, as mulheres sempre se cuidaram mais, né? Tanto é que se a gente for levar isso para a área de saúde, por que mulher tem menos problemas de saúde do que o homem, né? Porque ela procura o médico antes de começar um problema ela já faz a prevenção. O homem não, ele começa a sentir uma dor e vai levando, ele entra numa medicação e vai levando. Na hora que estoura ele procura um médico. E na cosmetologia da mesma forma. Isso foi ao longo tempo aquele preconceito, né, de achar que o homem não poderia usar produtos cosméticos, que é uma grande ignorância, né? Cuidados e cuidar da pele, do cabelo, de todo o corpo é algo que é necessário para todo mundo, né? Então a gente torce e almeja que nossos produtos e os produtos de outras pessoas também cheguem a toda a população, homem, mulher, todos os gêneros, as pessoas que queiram se cuidar, né? Acho que isso que é o importante. Fantástico. E o programa Conexão João Santos recebeu aqui o Dr. Michel. Vou botar de novo o currículo desse jovem aqui, farmacêutico, cursa medicina, empresário, empreendedor, tem experiência na área de saúde, na secretaria, hoje tem as lojas dele de cosmético em Anápolis. Eu queria que o senhor deixasse suas considerações para todo esse público que está nos assistindo. João, primeiro agradecer mais uma vez a possibilidade de vir ao seu programa, a audiência que tem, as pessoas aqui que trabalham com você. Eu acho que é fundamental, todo mundo que faz um trabalho Sim. tem um bastidor, então deixar o meu abraço e minhas considerações aos seus parceiros aí de trabalho e toda a população de Valparaíso, né, e do entorno, que eu acredito que políticas sérias, empresas sérias podem fazer mudanças na realidade de qualquer comunidade. Então essa é a minha consideração e torço para que o entorno em breve, em poucas décadas, seja um polo econômico forte, com renda e trabalho e com economia sustentável. Eu sei que você vai botar um escudo do tamanho do mundo, vai sair na política? João, essa conversa ela ainda é um tanto delicada. Eu tenho um grupo de pessoas o qual querem isso, me convidaram. Eu ainda não tive uma conversa com o prefeito. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida é manter a lealdade. Eu estive na gestão, sou leal ao grupo político que eu estou e eu ainda não tive essa conversa. Mas
as pretensões de pré-campanha, de pré-candidatura, claro, isso existe, né, naturalmente, a gente faz esse trabalho, mas qualquer decisão ela é tomada em grupo e tomada também junto às pessoas as quais eu acredito que possam me apoiar. Porque política não se faz sozinho, João. Se a gente não tiver um grupo de pessoas que acreditam em você, que trabalham com você, que falam, olha, estou aqui do seu lado, porque der e vier, não adianta. A gente precisa de pessoas comprometidas com determinados projetos, e esses projetos não são projetos pessoais. Eu, Michel Roriz, ser candidato ou ser pré-candidato não é meu projeto pessoal. Caso eu tome essa decisão e eu enfrente uma campanha dessa, o meu projeto é voltado para entregar um projeto para as pessoas, fazer políticas para as pessoas, não para mim. Que legal, hein? Cara, João, obrigadão, um abraço. viu? Programa Conexão recebeu aqui o Dr. Michel, direto de Anápolis. Para você que vai ficando, daqui a pouquinho tem um programa de destaque, programa Conexão, para chegar no final. Boa noite, até mais. Um abraço.